Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Pelos grupos, a gente percebe que ainda tem alguns alunos entrando, mas nós vamos iniciar em respeito aos que já estão aqui, também para que a gente possa, dentro do horário, conseguir fazer aquele momento tão importante logo na sequência, que é o compartilhamento de ideias, questionamentos, enfim, ao nosso convidado de hoje. Nós estamos já na reta final da nossa formação do programa Movimento, Escola de Líderes da Fundação Ulisses Guimarães. Essa é uma das últimas formações desse momento híbrido, né, em que nós temos aí estudado pela plataforma e depois, na sequência, sempre tido a oportunidade de trocar ideias, informações e apontamentos que foram realizados ao longo das aulas, sempre com convidados especiais extremamente qualificados, e hoje não vai ser diferente. Então, a ideia é que a gente mantenha aquele cronograma que vocês já estão acostumados. O nosso convidado vai falar aí por cerca de 20 minutos, meia hora, e na sequência a gente abre a lista aí para que todos possam fazer as suas perguntas de forma direta. Também, mais uma vez, né, e sempre já adiantando, peço que sejam rápidos nas suas considerações quando nós chegarmos nesse momento de abrir o microfone para que todos que têm interesse possam participar. O módulo Compreendendo o Centro Político, ele não está com todas as aulas postadas ainda na plataforma, falta a aula 5. Acredito que entre amanhã e no máximo sexta-feira já vai estar lá disponível. Então, mesmo que nós estejamos oficialmente encerrando esse módulo nessa noite, eu convido a todos que não deixem de acompanhar essa última aula, porque ela faz um fechamento das 4 aulas anteriores e também tem participações importantes do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi. Então, não percam. Nós recebemos nessa noite, desde já, em nome da Fundação Ulisses Guimarães, agradeço muito a presença do Gustavo Grisa, ele que é economista formado pela URGS, com mestrado em Gestão Internacional, ele é membro da Rede de Sustentabilidade da Universidade de Cambridge, consultor de governos e instituições, coordenador de planos de governo e formulador de estratégias público-privadas e de desenvolvimento em mais de 40 projetos. Também foi analista de risco político para o Brasil e América Latina e um dos coautores do projeto Todos por um Só Brasil, da Fundação Ulisses Guimarães, um grande parceiro nosso de muitas empreitadas e que, nessa noite, mais uma vez, atende ao nosso chamado. Muito boa noite, Gustavo, seja bem-vindo e obrigado desde já por aceitar o nosso convite e conversar conosco. Boa noite, Luiz Louro. Obrigado pela introdução ao nosso assunto e saúdo aí junto contigo aos nossos alunos, né, da Escola de Líderes que estão hoje conosco, numa véspera de feriado, mostrando aí a dedicação, né, ao curso e à causa. E eu acredito que nós vamos tentar aproveitar esse nosso tempo para a gente poder discutir num nível alto, como foram outras aulas, né, da Escola de Líderes que eu tive a oportunidade de acompanhar, com o tema do centro político, que é um tema que está extremamente presente, é um tema que está muito vivo, né, no debate político nesse exato momento, e acredito que a gente tem condição de trazer alguns elementos para ajudar vocês, enquanto líderes do MDB também, a aprofundar esse tipo de debate na sua cidade, no seu estado, para levarmos essa mensagem adiante. Eu vou, conforme combinado, em termos de formato, pessoal, são 20, 19, 38, por aí. Vamos tentar ficar aí, eu vou tentar não passar de 25 minutos, numa explanação inicial, tá? Que eu estou utilizando aí uma breve apresentação, que depois eu peço o pessoal disponibilizar para vocês, só para referência, para a gente conseguir conversar, mas é uma conversa com vocês, né? Uma conversa de quem está, nesse momento, vivenciando muito, nós estamos participando fortemente, né, desse debate de centro político e dessa proposição de centro político no Brasil. E estamos lutando, né, junto com muitos que estão fazendo parte dessa turma e outros do MDB, exatamente nessa viabilização de um centro democrático
né, para que seja realmente uma alternativa forte nessas eleições de 2022. E isso passa, obviamente, por essa leitura do centro político, essa leitura prática do centro político, pelas lideranças. É um tema que nós precisamos nos sentir confortáveis com isso, e eu espero poder trazer alguns elementos para vocês. Não é um tema, como a maioria dos temas, obviamente, ligados à política, não é? Não é um tema com verdades absolutas, mas eu acredito que vamos trazer alguns elementos que vão ajudar, juntamente com a bagagem de vocês, a gente ter uma conversa bem interessante. Então, eu vou começar a minha parte agora, utilizando a ajuda da apresentação nesses 25 minutos. Inicialmente, pessoal, vocês todos tiveram acesso e leram, com certeza, o nosso documento Todos por um Só Brasil, né? Nesse documento Todos por um Só Brasil, nós temos essa questão do centro político, vamos dizer, escrita e formulada de uma forma bastante completa, né? Essa visão de revisão de centro político e de como nós vamos nos posicionando no centro político. Então, acredito que é uma leitura, tenho certeza que todos já leram, mas eu acredito que vale a pena rever, assim que vocês tiverem oportunidade, esse texto, porque ele detalha mais um pouco algumas questões que nós estamos trazendo aqui, e que essa aqui é a base, obviamente, de boa parte do que nós vamos conversar hoje, né? Já que eu tive a oportunidade de, pela FUG, de ser um dos coautores desse Todos por um Só Brasil, mas eu vou trazer alguns outros elementos muito da conjuntura, muito atuais para a gente conversar. Sobre centro político, pessoal, para a gente entender, basicamente, centro político, a gente tem que gastar 5 minutos um pouco com o conceito, tá? Quando a gente fala de espectro de centro, a gente está falando de um longo, né, de um grande intervalo de forças políticas, daquelas que não estão diretamente identificadas com a esquerda e com pautas típicas de esquerda, nem tipicamente colocadas com pautas de direita. Basicamente, você tem 3 espectros de centro importantes para ver. Um é o centro moderado, que basicamente é o centro político mais tradicional e que ele é contrário, se posicionando sempre contrário a posições extremas, né, a posições extremas tanto do lado de tanto a direita quanto a esquerda, numa defesa intransigente da democracia. Isso é muito importante, a defesa da democracia. E tem sido feito, esse centro democrático é quem vem administrando e governando as grandes democracias ocidentais no mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos lá, de 1946 para cá, de uma maneira geral, as democracias ocidentais, né, que são principalmente os países da Europa, os países da América do Norte e aqui na América do Sul, quando tivemos regimes democráticos nesse período, principalmente com governos de centro moderado. O que são esses governos de centro moderado? São governos, principalmente, que alternam entre partidos de centro-direita e de centro-esquerda, né? Então, você vai me dizer, puxa, o Partido Socialista Espanhol é um partido de centro? É um partido de centro-esquerda. O Partido Popular da Espanha é um partido de centro? Sim, é um partido de centro-direita. Por quê? Porque eles compartilham uma visão equilibrada de desenvolvimento capitalista e aspectos sociais, claro que com nuances diferentes, e compartilham a mesma visão da democracia acima de tudo. Isso é o que os faz comum, né? Então, eu vou estar dando um exemplo, por exemplo. Nos Estados Unidos, hoje, o governo Biden é um governo de centro democrático. Por quê? Porque é um governo que está na defesa da democracia e que tem esse aspecto, esse tipo de posição. Então, basicamente, no mundo, a maioria dos países, você vai lá, Portugal, Espanha, França, o próprio Reino Unido, né? Você tem essa clássica alternância entre esses centros moderados. Em alguns momentos, obviamente, você teve uma ascensão na Europa, nos anos 70, uma ascensão forte da esquerda, mas que ela não chegou a formar governo, formou governo em Portugal, depois da Revolução dos Cravos. Na Espanha, na França, Mitterrand foi eleito inicialmente como um governo de esquerda, mas depois migrou logo para um governo de centro-esquerda, né? E depois, quando foi para o segundo mandato, já era claramente no governo de centro-esquerda.
Então, se vocês olharem, nós não tivemos experiências nas democracias ocidentais nesse período, até muito recentemente, de extremos no poder. Não tivemos extrema esquerda nem extrema direita chegando via eleitoral no poder nessas grandes democracias. O que tivemos, em alguns casos, principalmente na América Latina, eram democracias carismáticas, populistas carismáticas, como, por exemplo, quando Perón ganhou a eleição nos anos 70 na Argentina, e aconteceu também em alguns outros países. E aí o populismo ele não está vinculado ao centro democrático. Tá? Aquelas figuras que podem acontecer, não podem não ser muito radicais, nem de esquerda nem de direita, mas que são muito personalistas, como um líder, como um caudilho, elas não estão vinculadas ao centro moderado. O centro radical, o que é a segunda linha? O segundo espectro. É o pessoal de centro mais ideológico, que busca uma ideologia mais pura, no sentido de entender que a plataforma centrista ela é a que tem maior capacidade política e defende ela com mais profundidade, rechaçando as ideias típicas da esquerda e da direita de uma maneira mais forte e defendendo o centro mais a fundo. Esse centro radical, basicamente, nós não temos um relato do centro radical chegar ao poder. O que existe é que, na década de 70, 80, aconteceu em alguns países, na Grécia, na França, alguns partidos e alguns setores que se apresentaram como fortemente centristas. E, com isso, o que eles puxaram? Menos do que chegar ao poder pela eleição, eles influenciaram fortemente as políticas públicas. Eles tiveram essa capacidade de inovar e influenciar nos congressos e nas políticas públicas que vinham a ser adotadas por esses países posteriormente. Então, eventualmente, surgem partidos de centro radical, muitas vezes colocados exatamente entre a centro-direita ou a centro-esquerda, ou vindo como um recorte de um partido mais tradicional, e eles fazem esse papel importante de renovar o debate político, de trazer novas luzes sobre o centro, exatamente porque eles geralmente não vêm numa posição majoritária. Eles precisam abrir espaço. E a terceira via, eu acho que é muito importante, eu tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de debater sobre isso e também de ler sobre isso, é muito importante conceituar a terceira via no sentido que ela realmente é internacionalmente. A terceira via ela foi forjada na virada do final dos anos 90, anos 2000, que era uma releitura de governos reformistas, fortemente reformistas, e que tinham uma quebra exatamente dessa posição tradicional, mais de direita ou mais de esquerda, e tinham o foco de acelerar as reformas da globalização. E entre as figuras proeminentes disso, tivemos Tony Blair, no Reino Unido, que ele vamos dizer, começou essa visão de terceira via, porque ele rompeu com a tradição do Partido Trabalhista inglês, ao adaptar e levar em conta também um pouco de políticas que eram defendidas pelo Partido Conservador, principalmente na parte econômica. O Felipe González, na Espanha, que veio numa fase anterior, adotou um pouco também dessa visão de terceira via, ainda que já estivesse no final do período dele, um pouco de entrar no Partido Socialista Espanhol, e adotou muitas coisas de economia de mercado, ou seja, e muitas reformas nesse período. Isso aí, claro, vem junto com todo o advento da União Europeia. Então, esses países tiveram esse movimento forte da terceira via, Romano Prodi na Itália, e a ideia era, naquele momento, que fosse ser uma aliança global, vamos dizer, de repaginar o centro, rever esse centro moderado, dar uma visão assim mais cool, mais da moda, para a terceira via. Tá? A coisa mais próxima dessa terceira via hoje é um pouco o Macron, do que o Macron foi na França há 4 ou 5 anos atrás, na outra eleição dele. Ele era um quadro do Partido Socialista, ou seja, do partido tradicional, de centro democrático, de centro-esquerda democrático. A gente lembra que ele era o principal assessor do presidente François Hollande e ministro da Fazenda e da Economia. E aí ele rompeu
uma ideia de centro radical com seu partido em marcha e ocupou esse espaço numa releitura de terceira via com a França e se posicionou no centro político, aproveitando algumas situações do momento. Tá? Agora, é importante deixar bem claro que a expressão hoje, terceira via, usada no Brasil, ela é uma livre interpretação. Ela não tem vínculo necessariamente com a terceira via internacional e com esse conceito. É simplesmente um conceito muito mais simples. Se não é quem está com Bolsonaro, se não é quem está com Lula, é uma terceira via. É uma visão mais simples, né, do que a imprensa passou a chamar de terceira via. Tá? Pode passar, por favor, Lula, o próximo slide. Eu vou mostrar para vocês, alguns, com certeza muitos viram, essa pesquisa e toda hora surgem outras pesquisas sobre identidade ideológica dos eleitores. Né? Ela chama atenção, ela foi feita pelo Poder 360, por telefone, e ela pega 2 anos, o ano passado e agora 22. Né? Então, a parte boa é que, sinceramente, ela dá um nível muito mais alto do que nós imaginávamos de quem se identifica com o centro político. Ela parte de dizer que em um ano você teve uma volatilidade de centro caindo de 25 para 17 e um crescimento que talvez seja muito mais recente agora de identidade com direita. Vocês veem que a militância de esquerda ela continua mais ou menos do mesmo tamanho, em torno de 24%, 23%. O que é interessante? Primeiro que essa volatilidade de 25 para 17, ela mostra que ela é frágil, né? Tudo que sobe e desce. Né? Nessa volatilidade, daqui a pouco nós podemos voltar novamente para o espaço de centro, voltar a ser um espaço proporcional de tamanho das outras polaridades. Da mesma forma, a direita também reduz um pouco daqui a pouco, em virtude de várias situações. O que é interessante é o 27 não sabe. E aí é um aspecto importante que nós colocamos. É o seguinte, basicamente, quem tinha para polarizar, já polarizou. Isso é uma leitura interessante. Esses 27 que não sabem, significam que, imediatamente, eles não estão seduzidos pelas simplicidades trazidas pela proposta de direita, nem pelo que está trazido pela proposta da esquerda, e estariam abertos a pensar em outra coisa. Então, na verdade, pessoal, esse posicionamento, mas o espaço do centro, ele está aqui entre 40% e 50%. Então, nesse sentido, a posição que a pré-candidata Simone Tebet falou na Folha de São Paulo e que posteriormente foi criticada pelos jornalistas de que ela exagerou no tamanho do centro, no tamanho do espaço do centro. Acredito que a crítica da Folha está equivocada. Existe realmente esse espaço bastante forte, e se nós pensarmos em Brasil, mesmo que esteja no momento agora um pouco de baixa conjuntura, você vê entre 17% e 25%, 30% de pessoas se identificando com o centro, isso é bastante interessante para nós, junto com outros 27% que não sabem. Bom, acho que fechou o seu microfone, Gustavo. Eu desliguei meu microfone? Às vezes ele desliga automático também, mas agora voltou. Ele desligou automático, tá, mas vocês ouviram todo o anterior, né? Isso, é só a partir desse novo slide, por gentileza. Ah, tá. Quando nós fizemos a transição que desligou. Ok, então tá perfeito. Vamos lá. Pessoal, essa visão aqui que a gente está apresentando nesse momento é o seguinte. Vocês lembram que quando nós, em meados do ano passado, apresentamos o Todos por um Só Brasil e a visão e o posicionamento do MDB como centro, havia um temor muito grande de se confundir com a questão do centrão, não é? Com aquela ideia da política fisiológica, dos grupos fisiológicos que sustentavam e sustentam alguns governos em situação, e é o que está sustentando hoje o governo Bolsonaro numa situação bastante clientelista e fisiológica. Isso mudou muito de meados de 2021 para agora. Seja pelo fato do centrão estar claramente identificado hoje com a direita, com a polarização de direita com o Bolsonaro, seja
pelo espaço que a mídia e formadores de opinião tem dado ao que se chama de terceira via ou se chama de centro democrático. Então, hoje, esse centro democrático, enquanto uma pista, um espaço para ser ocupado, hoje isso é claro. E que não estava claro isso há um ano atrás, o tamanho dele. Havia muito temor de que ele estaria espremido entre as polarizações. E hoje o que nós já estamos notando na mídia e entre os formadores de opinião é exatamente que o centro democrático começa a ter mais espaço político. O que não significa que isso imediatamente vai se traduzir em aprovação ou resultado eleitoral. Mas, sim, abre-se o caminho e o espaço que o centro democrático não estava encontrando no ano passado, está começando a encontrar esse ano. E isso é muito importante para essa eleição e muito importante para os anos vindouros, né? Que todo esse ciclo que começa nessa eleição de 22, eleições estaduais, legislativas e se completa em 2024 com novas eleições municipais. Então, o que significa que se está abrindo esse espaço consagrado, a confusão com o Centrão já saiu da pauta e existe a ideia de que, pelo menos, você tem três grandes, como se fosse uma piscina para nadar, existe uma grande raia para ser nadada, uma raia, que é essa raia do centro democrático. Por outro lado, também o termo centro democrático, usado pelo MDB e usado também por algumas das forças que estão no centro político, ele passa a aparecer cada vez mais, juntamente ainda com terceira via, mas ele passa a ser mais presente. Então, isso é importante, entender e sentir se isso está mudando. E aí eu quero a opinião de vocês, se vocês também estão sentindo isso nos seus estados, nas suas relações. Pode seguir para o próximo, Lona? Obrigado. Aqui, pessoal, isso aqui é muito importante, eu vou pedir mais um tempo para vocês. A dúvida se o MDB, em algum momento, deve navegar pelo centro democrático, onde ele deve se posicionar, ela, na realidade, não deve existir de forma alguma. Se existe um grande partido brasileiro que deve afirmar com todas as forças que ele é o centro democrático, sempre foi do centro democrático e sempre será do centro democrático, o MDB. Estou mostrando para vocês aqui um estudo acadêmico realizado pelo Augusto Oliveira em 2016, por isso que ele mostra a conjuntura até 2014, então não tem atualizações últimas dos partidos, mas serve para ter uma visão. Vocês vejam que na árvore central de formação do centro político brasileiro, você tinha o MDB, obviamente, partido, né, de oposição não era um partido, né, era uma agremiação política, né, de oposição ao regime militar. Depois, quando ele passa como partido a ser o PMDB, liderando um bloco de centro, e aí passa a ter, né, a meados aí da virada de 80 para 90, a criação de outros partidos, como o PSDB, né, e o PCdoB, que é vinculado também de uma parte do MDB. Né? Quadros, né, do PSB, do PCB, que vieram exatamente dessa formação do PMDB. Então, vocês olharem todos os partidos que estão no espectro de centro-esquerda até um pouco de centro-direita, eles têm o MDB como raiz, e você tem o MDB sempre firme na espinha dorsal da política brasileira, liderando este bloco central do centro democrático. Isso é muito importante para esse momento e para essa articulação desse momento que nós estamos vivendo, né? Tanto tendo em vista as eleições de 22, como a atuação no Congresso Nacional, como as eleições nos estados que vocês já estão vivendo. Então, você vê claramente uma outra força, né, vinculada, obviamente, numa árvore, né, a partir, obviamente, do PT, clara. O PDT, que antes do PMDB se formar como partido, ele já saiu, né, e se vinculou mais à esquerda. E você tem este bloco conservador formado por um grupo de partidos, né, que hoje, boa parte deles se dividem em parte com o centro democrático, em parte com o centrão, cooptando
com uma direita que é liderada, neste momento, pela extrema-direita, representada pelo Bolsonaro. Então, esse quadro, para deixar claro o seguinte, MDB e Centro Democrático são sinônimos. O nome Movimento Democrático Brasileiro não é um nome como de outros partidos, que vocês podem imaginar que o nome, às vezes, não tem a ver com o seu posicionamento. Mas o MDB e o Centro Democrático são palavras, mais do que sinônimos, são palavras análogas, elas dizem a mesma coisa. E isso é a grande fortaleza da Fundação Ulisses e do partido para esse momento, e é algo que nós nunca podemos perder. Nós temos que manter através da modernização, de ser sempre modernos no centro e manter essa posição forte do MDB na política brasileira. Pode seguir, por favor? Só aprofundando aqui, pessoal, eu vou pedir, depois eu vou deixar, obviamente, para vocês examinarem isso com mais cuidado. Não vou entrar nesse quadro aqui, é um quadro que nós fizemos mostrando o seguinte: todas as forças políticas que disputaram eleições nas principais democracias do mundo, tá? Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Índia, Argentina, México, Portugal. Então, mostrando quem venceu a última eleição, sendo que CD, Centro Democrático, CDE, Centro Democrático para a esquerda, CDD, Centro Democrático para a direita, né? E aí você vê, por exemplo, se a gente for olhar os últimos quadros eleitorais, aqui o Macron, por exemplo, está em itálico, né? Não ganhou ainda a eleição, né? Teria que esperar esse fim de ano, mas ele é um candidato do Centro Democrático versus uma candidata de extrema-direita. Você vê, por exemplo, um caso importante que está ali na Índia, nós temos um primeiro-ministro que foi eleito parlamentar em 2014 pelo Centro Democrático, agora em 2019 ele se reelegeu, mas ele está fazendo um movimento ainda no Centro Democrático para a direita, assumindo já uma posição de direita política, né? Mas se vocês pararem para olhar, vocês vão notar que, com exceção talvez do México com o Obrador, tá? E hoje do Reino Unido, que tem o Boris Johnson, que é claramente de direita, não de extrema-direita, assim como o Obrador é de esquerda e não é de extrema-esquerda, a maioria das eleições dos blocos, nós ainda continuamos com um predomínio majoritário do Centro Democrático, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê que, obviamente, teve um crescimento das polarizações, tem a situação da presença das polarizações, da descaracterização. Na Itália, nós tivemos, no período anterior, um primeiro-ministro que ele era uma mistura de democrático com esquerda com populista, né? E agora você voltou a ter uma vinculação, porque qual é a grande diferença? Você pergunta, puxa, mas como é que eu sei que alguém é do Centro Democrático? Pode ser Centro Democrático esquerda e Centro Democrático de direita. É a total compromisso com a democracia. Qual é a diferença entre a Theresa May, que era a primeira-ministra da Inglaterra, do Partido Conservador, e era uma líder de centro democrático de direita, para o Boris Johnson, que é um líder de direita? Boris Johnson flerta com o autoritarismo às vezes. E a Theresa May não. Era claramente democrática. Então, essa é a grande diferença, né? Quando não há a intenção hegemônica, você está tratando de um partido de centro democrático, que acredita totalmente no processo democrático e na capacidade que o processo democrático ele se sobrepõe sobre todas as outras forças, como imprensa, como coerção, sobre força, sobre qualquer outra coisa. Então, depois vocês, com calma, vão poder olhar mais esse quadro, os regimes, né? Está entre presidencialista e parlamentarista. Eu marquei Portugal e França, porque é um parlamentarismo que não chega a ser um semipresidencialismo, mas é onde os presidentes são um pouco mais fortes, né? Em Portugal e na França. E por isso que também na França as eleições não estão com o primeiro-ministro mandando, que na eleição na França o presidente tem um poder de governo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando exatamente os que têm poder de governo e são eleitos pelo voto popular. Então, isso aqui já nos dá uma leitura de que, calma lá também, o Centro Democrático não está tão perdido em rumo no mundo. Pode seguir. O que nós tivemos, principalmente no Brasil, não é que deixou um pouco o pessoal apreensivo.
exatamente que na última eleição, de 2018, nós tivemos um candidato de extrema-direita e um candidato de esquerda, Fernando Haddad, não é de extrema esquerda, mas claramente de esquerda, como um segundo turno. Né? E há muito tempo, desde o início da redemocratização, nós nunca estivemos sem pelo menos uma candidatura de centro democrático forte numa eleição brasileira. Isso aconteceu em 2018. Você vê que na Argentina, apesar de tudo, você teve 2 candidaturas de centro democrático nas últimas eleições, com uma alternância. Aliás, a democracia deles é tão mais frágil que a nossa que o Macri foi o primeiro presidente que não era do Partido Peronista a terminar o seu mandato. Vamos lá, pessoal, um pouco mais agora acelerando já para poder ouvir vocês. A plataforma política de centro democrático, isso aqui é muito importante. O que está por trás dos planos de governo, das propostas e de quem atua no centro democrático, em termos de liderança política. Liderança política sempre fortalecer as instituições. As instituições do país são mais importantes que a figura carismática do líder. A liderança entender que tem limites constitucionais. Que ser presidente, ser governador, não é que eu posso tudo. Eu preciso trabalhar dentro dos limites da Constituição e dentro do limite de respeito aos demais poderes e aos próprios cidadãos. O entendimento das responsabilidades de Estado, né, de que o líder político no governo de centro democrático ele precisa representar o seu país e a todo o seu país, antes de mais nada, das suas vontades próprias, das suas preferências. E a livre expressão e a cultura como expressões livres do país, sem nenhum vínculo de propaganda política. Então, isso aqui é o papel da liderança política, do presidente, do primeiro-ministro, da primeira-ministra, em um governo centro-democrático. Em termos de políticas sociais, muito claramente, foco em questões como primeira infância, inclusão produtiva e políticas afirmativas. Políticas afirmativas com mulheres, não é? Políticas raciais, todo tipo de política de inclusão, porque a esquerda, tendo a falência de algumas propostas tradicionais, tentou pegar para si quase com monopólio da política identitária e afirmativa, e isso não é verdade. Né? Tudo que diz respeito a direito, a universalidade, está muito vinculado ao centro democrático, isso precisa sempre ser lembrado e resgatado. Em termos de estabilidade econômica, então, assim, tem 2 coisas. Outra coisa muito importante que eu vou voltar a falar depois, sobre cotidiano e vida das pessoas. Os governos de centro estão focados nos problemas das políticas públicas, no problema real da vida da pessoa, no transporte que não chega lá, na falta de casas para habitação, na corrosão do poder de compra, e não cria outros fatos de uma narrativa divisiva. Estamos lutando contra os donos do poder econômico, ou estamos lutando o bem contra o mal. Esse tipo de narrativa, esse tipo de criação, ele é típico de um populismo e de uma gestão não vinculada com o centro democrático. Então, isso é muito importante. E toda vez que nós trouxermos inflação, toda vez que nós trouxermos problemas com habitação, problemas urbanos, problemas da vida das pessoas, nós estamos trazendo a agenda de centro para essa eleição. Porque aos extremos interessa o mundo do abstrato e o mundo da divisão. Estabilidade econômica. Dentro de um governo de centro, isso é muito claro. Primeiro, manutenção de um crescimento econômico contínuo, mesmo que moderado. Então, mais do que importante você, daqui a pouco, ter picos de crescimento de 8%, 10%, você manter um crescimento durante um período moderado. Uma geração sustentada de empregos, dentro de uma economia que, através da confiança e da estabilidade, ele vai construir. E essa é a palavra-chave da economia de governos de centro: estabilidade, que significa manutenção do poder de compra da população e controle da inflação. Existe um conflito distributivo no qual se diz que governos de direita focam mais no crescimento de produto e os governos de esquerda mais na sua distribuição.
Na verdade, os governos de centro tratam das duas coisas, mas mais fortemente na estabilidade. E aí que nós estamos falando da inflação. A inflação, pessoal, vamos lembrar, foi no Brasil, quando houve sucesso no combate à inflação, foi para o governo de centro democrático. Né? Houve nos anos 80 um período de sucesso com o Plano Cruzado e também nos anos 90 com o Plano Real. Foi uma construção também no centro. Então, isso é muito importante, a questão da estabilidade econômica nessa agenda e na plataforma. Sobre educação, é um tema central, com o impacto de criar mobilidade social, que as pessoas possam ter uma vida melhor do que seus pais tiveram. Oportunidade, produtividade para o país, o aumento da cobertura do ensino integral e, principalmente, uma posição de centro, investimento na qualidade da educação. Você não tem, ainda que é bem visto, obviamente, todo investimento privado em educação, o Estado não abdica em nenhum momento da sua responsabilidade educacional. E entende que educação é principalmente política pública, da mesma forma. Não é uma pauta que nós devemos deixar com que a esquerda facilmente se apodere dela, jogando o centro democrático como se todo ele estivesse vinculado a uma vaga noção de direito. Isto é uma política central de acesso, de qualidade de educação pública, política de centro, sim. E, finalmente, sobre gestão pública, pessoal. Item fundamental, respeito à disciplina fiscal e monetária. Seriedade nas finanças públicas e respeito ao teto de gastos. Vocês ouviram, essa semana, os representantes de uma coalizão, de uma federação vinculada com a esquerda. O candidato não disse nada, o pré-candidato ou pseudo-pré-candidato, mas os partidos colocaram e questionaram o teto de gastos, questionaram a reforma trabalhista. Então, isso é um posicionamento, claro, que não é um posicionamento de centro. Né? É um posicionamento claramente de esquerda, até em contraponto com um posicionamento um pouco de centro-esquerda que os próprios governos do PT tiveram em determinados momentos. Aqui é uma questão de centro político, dizer sim, nós vamos cumprir tetos de gastos, sim, nós teremos disciplina fiscal e monetária, o Estado terá o tamanho adequado de seu tempo e que se precisa, ou seja, nós não dizemos não às privatizações, porque entendemos que elas precisam ser feitas e o Estado precisa ser reformado, mas também não dizemos sim indiscriminado às privatizações sem levar em conta outras situações estratégicas, outras situações de atendimento à população. Então, isso aqui é o centro de uma plataforma política, não é? De centro democrático. Que vocês pensem isso ser emulado nos estados, nas candidaturas de proporcionais, nas candidaturas municipais. Pode seguir, por favor? Já encerrando, né? Aqui teve algum problema aqui de... Mas não tem problema. Teve algum problema aqui na paginação, mas fica fácil de... Eu vou resumir. 3 princípios fundamentais, tá? Que estão lá no Todos por um Só Brasil. Só um governo de centro consegue entregar isso. Democracia plena, com afirmação democrática, pluralismo e fortalecimento das instituições, onde todos podem ter voz. Nenhum governo para a esquerda ou para a direita entrega a democracia. Desenvolvimento para todos, pensando que o desenvolvimento é sustentado e inclusivo, mas foco nessa geração de oportunidades. Não se faz escolhas, se cria oportunidade para as escolhas, a menos dirigismo, mas se tem essa preocupação em trazer a grande maioria da população para o processo. E o governo funcional, que é um governo austero, eficiente e propositivo, que responde aos desafios e prioridades com uma flexibilidade. Ou vocês acham que se o governo Sarney não fosse um governo de centro, ele teria feito o Plano Cruzado? Ou se o governo fortemente sustentado pelo MDB, naquela mudança que houve de Itamar Franco para Fernando Henrique Cardoso, não fosse o governo de centro, também não teria feito o plano, né? Porque está mais aberto a ideias e a fazer o que deve ser feito. Porque não está preso, né, nas amarras da esquerda e da direita e nas suas limitações. Pode seguir, por favor?
Então, o centro político, ele sempre integra e não divide. E por isso que ele é fundamental nesse momento. E aí, mais partindo já para a nossa agenda, pessoal, e porque uma preocupação que nós temos é dar elementos para que vocês defendam e nós possamos defender esse centro democrático. E, sinceramente, eu acho que nós temos argumentos de sobra e muito poucos questões fraquezas. Na verdade, as fraquezas elas vêm quando nós não temos elementos e convicções para fortemente defender. A partir de 2023, o Brasil vai precisar capacidade de coalizão e convergência, pacificação de seu clima político e social, resiliência para sair da crise, reformas que precisam ser feitas e ser feitas com diálogo e dentro do Congresso, e de uma credibilidade nacional e internacional para levar os avanços institucionais. Esses foram as grandes características, em períodos muito conturbados, de governos, como o governo do presidente Michel Temer, do presidente Sarney e de tantos outros governos sendo democráticos, no qual o MDB também deu sustentação. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quais das forças políticas têm condição de gerar isso que o país precisa? Isso é muito claro. Nos parece muito claro e muito evidente. E é isso que nós precisamos levar. Essa mensagem precisa ser levada adiante. Pode seguir, por favor. Finalmente, né, mensagens para esse novo centro político, e aí já entrando um pouco na mensagem política, porque aquela velha história, então, o que é centro? Vocês já esqueceram lá de trás essa história, né? Ah, eu não sou direita, eu sou esquerda, então eu sou centro. Eu não sou fulano nem beltrano, então... Não, o centro tem toda uma argumentação. E essa argumentação se dá por posicionamento e não por exclusão. Não é porque eu não estou com esse e não com o outro, porque eu acredito exatamente nesses caminhos que nós falamos aqui. Então, existem soluções claras e concretas pelo centro político e por essa terceira via para o Brasil. Eu diria até que o pacote quase único nesse momento. Né? Dizem que a gente nunca pode falar nunca nem sempre. E o centro democrático nunca fala nem nunca nem sempre. Isso é muito importante. Então, não se atinge essa estabilidade sem uma pacificação política. Inflação e mudança de padrão de vida serão assuntos centrais, fundamentais nessa eleição. Isso vai estar muito presente, isso é muito da vida das pessoas. Então, de trazer muito debate eleitoral e pré-eleitoral para o mundo real, isso vai fortalecer o centro político. A plataforma para 2022 passa por essa questão da qualidade de vida dos brasileiros, pela redução da pobreza. Saem os assuntos ideológicos. Nós estamos nos aproveitando um pouco agora da fase final, um pouco que cansou. E vocês vão ver, quando passar a ser confrontadas as ofertas no horário eleitoral, da direita polarizada e da esquerda polarizada, vocês vão ver como essas mensagens, essas ofertas estão desgastadas. Então, a aproximação dessa mensagem do centro é essa força que nós temos de trazer questões reais, concretas para o debate e reduzir esse espaço do apelo populista. Modernização do setor público só com consenso e convergência e governo de centro. Da mesma forma, poder tratar de questões regionais, enxergar questões do Nordeste, questões da Amazônia, questões do Sul. Se você está muito preso em polarização, muito preso em manter um personagem, muito preso em reduzir as outras partes, diminuir os outros que não estão contigo, a gente não acha espaço exatamente para tratar de questões estratégicas para o país. Então, essa lógica do conflito ela não permite pensar ali no curto prazo. Todos os países que tiveram saltos e se pensou no futuro foram com governos de centro-democrático. Os extremos não permitem, não dão espaço para isso. Então, essas coisas são mensagens que nós temos que levar adiante. Pode seguir, por favor? Aí, eu deixo uma última provocação, uma pergunta para a gente poder aprofundar agora com vocês. Como vencer essas polarizações? E aí eu peço, Louro, pode voltar aqui para a minha imagem, em vez da apresentação. Voltar aqui para eu poder conversar diretamente com você. Não sei se vocês estão me vendo.
Mas a questão da polarização e quebrar ela é exatamente nós desmancharmos um mundo que é construído sob uma ótica de cada um dos extremos, colocando todos que não estão consigo do outro lado e fazendo uma interpretação da realidade. Interpretação da realidade se combate com realidade. Então, esse é o nosso papel e esse é o nosso espaço. Essa é a leitura que a gente traz, de trazer questões reais de habitação das mulheres, das famílias, da educação, da saúde, do combate à pandemia, de defender o SUS. Tudo isso são choques de realidade que essa agenda eleitoral, acredito, nós vamos ter muito espaço, pessoal, e ainda é abril. Nós temos condição de derrubar as polarizações, pensando não só nessa eleição de 22, mas as eleições que virão adiante. Tá? Então, é isso, pessoal, basicamente a explanação. Peço desculpa, Laura, porque eu sabia que eu ia me exceder um pouquinho, mas acho que a gente tem um bom espaço aí para conversar e para ouvir as colocações de vocês. Ou seja, o centro democrático, o centro político está aí, está muito caracterizado e nós temos uma bela causa para definir. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu peço ajuda aí, Louro, para a gente ter acesso e todos os demais, para a gente ter acesso às questões. Claro, nós que agradecemos, Grisa, e sobre ter passado um pouquinho do tempo, eu acho que ninguém percebeu, porque o papo está muito bom e eu quero desde já também te parabenizar pela clareza e pela assertividade nas análises. É muito difícil fazer essa análise sem um distanciamento temporal, né? Eu costumo dizer que em novembro nós vamos ter vários especialistas fazendo a análise do processo eleitoral e de como a sociedade se comportou, enfim, porque analisar tudo isso depois do resultado posto se torna algo muito mais simples. Agora, a complexidade de perceber todas essas movimentações no momento em que elas estão acontecendo e inclusive antevendo alguns desdobramentos que vão acontecer logo ali na frente, realmente é um desafio muito complexo e você consegue transmitir isso com muita facilidade. Então, nós te agradecemos muito por isso. Eu vou pedir que quem tiver interesse, então, em fazer o seu comentário, a sua pergunta, já levante a mão aí no chat, ou então escreva, né, que tem interesse, e aí nós vamos abrir os microfones, como nas outras semanas, e nós vamos já na sequência também colocar aqui no chat o link com a lista de presença, peço que vocês preencham também, tá? Nós tivemos comentário aqui durante a fala da Mariana, da Fátima Mercury, já convido inclusive para abrir as falas sempre com percepções muito pertinentes. Tá por aí a Fátima? E depois, na sequência, a Cassiane também já manifestou aqui interesse em fazer o seu questionamento. Boa noite a todos, né? O que eu queria dizer assim, a gente entende que o presidente ele tem um poder, né? Mas ele não governa sozinho. E o Congresso, muitas vezes, ele atrapalha bastante essa governança, né? Não permitindo que projetos, às vezes, muito bons, sejam aprovados. Aí eu não sei se por falta de dinheiro, por estar acima aí do gasto, né? do teto. E eu só queria assim, um resuminho em relação ao Congresso e o presidente. Fátima, obrigado, Fátima, pela tua pergunta. A tua pergunta diz respeito a uma questão que ainda é muito verdadeira, que diz o seguinte: presidente, existe uma máxima da democracia brasileira que diz o seguinte: presidente que não passou pelo Congresso sofre muito. Né? E essa regra tem acontecido, que geralmente os presidentes da República, né, e, claro, seus times, né, que não passaram pelo Congresso, que não tiveram uma vivência forte de Congresso Nacional, eles geralmente têm mais dificuldade para governar.
né, para levar sua agenda, e a gente pode constatar isso empiricamente aí pelos governos que a gente conhece no pós-democracia, né? E passar pelo Congresso significa, obviamente, você ter sido protagonista e ter um papel importante no Congresso, né? Então, quer dizer, não é estar lá no Congresso para fazer número, né? Então, não adianta, desculpe o termo, você ser um membro do baixo clero do Congresso. Quando a gente está falando do presidente que passa no Congresso, ele aprende os trâmites, né? O andamento das coisas, o funcionamento das mesas, as grandes negociações de lideranças, e não, desculpa, mas não a só a parte da malandragem do Congresso. Tem gente que passou 30 anos no Congresso e aprendeu só as partes erradas. Mas, quando a gente diz do presidente passar no Congresso, a gente diz isso, né? Ter tido um papel importante de articulação, e isso ajuda muito. A composição de centro democrático, quando a gente está falando aqui e defendendo a composição, a gente está pensando que nós vamos ter não só a eleição presidencial, mas eleições exatamente nós precisamos eleger os senadores e deputados vinculados com o centro democrático e com essa cultura de prática. Isso vai ser fundamental. Claro que, aí você está dizendo, vamos pensar num extremo. Se nós conseguíssemos eleger uma presidente da República, um presidente da República de centro democrático e um Congresso muito polarizado, dificilmente você consegue trabalhar. Uhum. Então, a coisa precisa ser feita dos dois lados. Agora, uma coisa que vocês que estão, né, quem frequenta o Congresso Nacional nos últimos tempos, eu vou dizer para vocês, um dos principais desfavores com esse processo de polarização que nós tivemos na eleição de 2018, talvez tão grande quanto o estrago feito na majoritária, foi o estrago feito na proporcional. Foi a queda abrupta de qualidade do nosso Congresso nessa última legislatura, e é um espaço que precisa ser retomado, né? O centro democrático precisa retomar o protagonismo e esse senso de coalizão, de construção, precisa predominar nas duas casas. Então, Fátima, muito premente a tua posição, a mesma coisa nas Assembleias Legislativas, né? Obrigada. De que o governo se faz dos dois lados. E ainda se faz um terceiro, né? Que é o diálogo com o judiciário, e exatamente com esta moderação e essa visão que se consegue fazer esse diálogo, e não querendo impor a sua vontade, seja ela qual for. Certo. Respondi, Fátima? Sim, totalmente. Obrigada. Perfeito. Nós temos na sequência aqui, só para dar uma previsibilidade para quem vai falar e também para o nosso backstage aqui, a Cassiane Fernandes, depois Mariana Anibelli, Jorge Braga e Eduardo Carvalho. Cassiane, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham aí. Eu queria dizer da importância dessa aula de hoje, desse nosso encontro. É muito importante para nós líderes, mas também para a sociedade em geral, a gente discutir sobre a polarização, a gente falar desses entraves que geram e que desaguam cada vez mais em políticas públicas que não correspondem à nossa realidade. E, assim, o Gustavo trouxe uma clareza para nós que já estava presente no material que nós recebemos da FUC. Eu queria ressaltar aqui também um material maravilhoso. Esse nosso módulo começa com o presidente Michel Temer dando uma aula para nós, e depois com inúmeras pontuações de extrema relevância. Eu queria comentar com o Gustavo, com o Frieza, a questão dessa inversão de lentes para a gente poder tratar a polarização. Eu acho que muitas vezes quem está na ponta, quem está na rua, quem é o líder, às vezes fica sem uma resposta para poder combater a polarização. Eu achei essa reflexão do Gustavo quando perguntou assim para nós, e como mudar essa polarização e como tratar sobre isso. Então, eu queria só gastar um pouco mais disso, que o Frieza falasse um pouco mais para a gente sobre isso, e falasse mesmo desse papel importante que é mudar a lente para que a gente possa sair desse círculo vicioso chamado polarização.
Obrigada a todos e um bom feriado para todo mundo. Cassiane, vamos lá. Eu acho que essa mudança, essa troca de lente é fundamental. E ela começou já a acontecer, né? No qual a gente para de criticar tanta polarização e passa a afirmar o centro democrático, né? Passa a afirmar as coisas do centro democrático. E tem um pouco da conjuntura que nos ajuda um pouco, tá? A questão da inflação está corroendo a vida do brasileiro hoje, o poder aquisitivo em todos os níveis econômicos ele cai muito, né? Então existe isso que é uma mudança já na conjuntura, né? Agora, essas afirmações do centro democrático de que, puxa, a gente precisa de um governo que funcione dessa forma para poder entregar essas coisas, eu diria isso, nós temos que falar de habitação, nós temos que falar de educação, nós temos que falar de saúde. Deixar bem claro, se não fossem as forças políticas do centro democrático, nós não teríamos entregado e vencido a pandemia. Excelente. Né? E várias outras situações. Então, as pessoas têm que entender, e da mesma forma, se não for zero, nós não vamos vencer a inflação. E vou explicar por que nós não vamos vencer a inflação. Se permanecer quem está aí, vai ficar no oba-oba para ganhar votos. Né? E aí não tem essa construção com o Congresso, essa maioria, e vai precisar de novo rifar gastos com o Centrão, com tudo aquilo, ou seja, é inflacionário. O governo que está aí não consegue fazer política anti-inflacionária. E o bloco de esquerda não consegue fazer política inflacionária porque grande parte da sua defesa é no aumento do gasto público. Além de não ter um histórico em nenhum governo estadual ou mesmo federal de ter feito ajuste de estabilidade econômica. Sim, é bom reconhecer, nos 3 primeiros anos do governo Lula, eles mantiveram aquela estrutura macroeconômica que tinham herdado. Mas não tem o capoete para isso. Então, eu acredito que esses temas, tá, e trazer a situação, eu quero discutir habitação, eu quero discutir educação, eu quero discutir a situação da mulher, eu não quero discutir armamento, eu não quero discutir questões que vão contra os direitos humanos, né? Não quero discutir situações machistas, eu não quero discutir preconceito de Estado contra gays, lésbicas, etc. Porque se pratica preconceito de Estado. Essas pautas bizarras, fora do andamento do centro democrático, que agora vão ter que sair, porque nós temos questões muito sérias de país para discutir. Eu acho que, dessa forma, Cassiane, nós vamos conseguir afirmar o centro democrático e, dessa forma, inverter a lente. Ao inverter a lente, as pessoas vão começar a enxergar, não é, esses caminhos de uma forma diferente. É a forma que nós temos de mudar o que está hoje colocado em abril em relação ao que nós queremos ter lá em outubro, novembro. Mas isso conforme a pergunta que a própria Fátima tinha feito. Isso vale, pessoal, para governador, presidente, senadores e deputados. Essa visão vale porque não se governa com o poder, se governa com todos os poderes, tá? Muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, Cassi. Na sequência, a Mariana e depois o George. Está fechado ali o microfone da Mariana. Nós precisamos liberar aqui. Eu vou tentar fazer esse processo por aqui. Para mim aparece aqui. É só ela liberar o comando, Louro. A gente manda o comando, ela tem que liberar o microfone. Agora deu, né? Agora foi, certo. Tá. Obrigada, então, pela ajuda. Boa noite a todos.
A minha pergunta se refere ao seguinte: eu sou do Paraná, né? O MDB do Paraná sempre teve uma tradição muito de esquerda e agora ele já está mais próximo do centro, mas a gente vê em outros estados um MDB mais de direita, inclusive tem uma parcela do MDB que não quer candidato próprio. Isso, claro que enfraquece o partido, e isso nos deixa um tanto quanto confusos. Então, assim, a minha pergunta é no sentido, o MDB é um partido de centro, centro-esquerda, centro-direita, é normal cada estado ter esse perfil mais para a direita ou para a esquerda? Essa é uma das características da pluralidade? Ou como que a gente encara isso, entende isso dentro do seu regionalismo, das suas características de cada estado? Mariana, excelente pergunta que você fez e que permite, né, esclarecer e colocar um ponto. O que acontece? Obviamente que em países que têm um território muito menor do que o nosso e uma diversidade muito menor do que a nossa, né, tipo França, Espanha, quer dizer, você consegue ter uma unicidade maior. Mas se nós usarmos como exemplo, tá? Eu vou usar alguns exemplos. Partido Democrata Americano, né, que você tem desde o pessoal, o Sanders, né, que é um candidato quase que é um centro-esquerda, né, bastante esquerda, até você tem umas alas bastante conservadoras no sul dos Estados Unidos, vinculadas ao Partido Democrata. É o mesmo Partido Democrata Americano, porque ele se une num bloco majoritário fechado a centro, tá? Com composição de centro-direita e composição de centro-esquerda. Você tem a União Cívica Radical na Argentina, que é um principal partido de oposição, além do Partido Peronista e Socialista, e que em alguns aspectos ele tem alguns aspectos em comum com o MDB. Ele traz segmentos urbanos, modernos, e traz segmentos muito do interior fortes também. Outro dia eu estava acompanhando, né, o que foi o governo da Argentina, do Alfonsín, que foi ao mesmo tempo de Sarney, e as dificuldades que se teve exatamente porque você teve várias culturas andando dentro do mesmo partido, de um partido que pega províncias diferentes, né? E com situações diferentes, claro, é que você diz, de acordo com as outras forças. Daqui a pouco, num estado, ele é mais de esquerda, outro estado, ele é mais conservador, porque ele também atende, obviamente, ao equilíbrio dos outros partidos do seu estado, né? Vamos pensar, é claro que o MDB ele é de uma forma onde você tenha, sei lá, um governador do PT extremamente moderado, né, que ele ocupa o espaço do centro. Então, o MDB vai ser de uma forma, onde você tem uma esquerda muito radical, ele vai ser o MDB de outra forma, né? Ou onde você tem uma direita muito tradicional, e depende muito da formação das lideranças do que formou o partido. Os partidos da Índia, eles são todos assim, eles têm várias alas, e isso é saudável, isso não vejo isso como um problema, e também seria muito ruim se ele fosse uma coisa só, né? Se ele tivesse um pensamento muito monolítico. Mas é importante o seguinte, que essa espinha dorsal do centro democrático e da fortíssima convicção na democracia, e nessas linhas que a gente está colocando, não se perca. O que perde em um pouco mais conservador ou um pouco mais de esquerda? É no como fazer a coisa. Tá? Existem diferenças no como fazer a coisa e em quais alianças se vai construir. Tá? Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que é a forte convicção democrática. É isso que une ao centro. É o acreditar nessas linhas mestras aqui, com o que faz com que o MDB seja majoritariamente centro. E é normal também, nesse período em que o partido esteja no poder, vamos dizer assim, ele daqui a pouco vai para centro, vai para a direita, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, fora do MDB. O PSDB, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele entrou como um partido de centro no primeiro mandato do Fernando Henrique, quase que foi um partido de centro-direita no segundo mandato. Né? Então, esse tipo de colocação continua, que talvez, ele é mais de centro-direita, não, são líderes que talvez sejam mais de centro-esquerda ou líderes mais de centro-direita. Mas o partido, na sua majoritária, precisa estar fortemente preso no centro democrático, e eu acredito que, apesar de tudo, ele tem se mantido. Tá? Se você for olhar majoritariamente, ele ainda está fortemente vinculado ao centro democrático, e por isso que ele se mantém forte através de todos esses anos. Mas as alas mais à esquerda ou mais conservadoras, elas são fundamentais também para oxigenar, né? São importantes.
e todos os grandes partidos do mundo em dispersões geográficas grandes, isso acontece. Então, acho que isso aí não tem crise. As crises são outras. Tá bom, obrigada. Na sequência, George Braga. Depois nós temos Eduardo Carvalho e Valmor Araújo. Eu vi que o Bruno Barros levantou a mão agora também. A gente está tendo bastante participações, a temática é extremamente interessante, né? Eu vou pedir, pessoal, bastante poder de síntese, inclusive, Gustavo, da tua parte também, para que a gente consiga vencer as pautas. É que todo mundo se empolga, esse é o problema. Pois é. Meia-noite a gente está aí. Ok. Gustavo, parabéns aí por trazer essa forma fácil de falar e que a gente possa pensar no que fazer, né? O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Porque essa polarização que você trouxe, meu amigo, a gente costuma conversar em casa, às vezes com as famílias ou no trabalho, e essa polarização é horrível, ela é infértil, parece que a gente está dentro de uma caixa. Parece que a gente fica dentro de uma caixa e a gente acaba brigando com a família ou brigando com algum colega. Amigos de 20, 30 anos, porque o cara está para cá e não há um respeito. Porque a gente tem um presidente que ataca a imprensa, que ataca o judiciário, que ataca o meio ambiente, que ataca o não ter cuidado com o Covid e morre mais de 100% do que era para morrer aqui. Então, eu não tenho como ter como você fazer, como você falar, como você se expressar, não perder a amizade de anos e também não se calar. Fica difícil, porque os caras também são agressivos. E a gente acaba aqui tendo um problema seríssimo para poder andar nesse caminho do meio, que é o do centro do MDB. O Alceu Moreira falou aí, nós somos um partido do meio do rio. Está aí no videozinho que ele fala. Nós somos do meio do rio, que vê as enchentes, e a gente sobrevive às enchentes, mas voltamos sempre para o Talveg, né? Para o meio do rio. Então, esse equilíbrio é que faz a gente ficar vivo. Mas lidar com doido, desculpa a expressão, lidar com gente maluca, a gente acaba se estressando e tendo problemas, seja na família ou seja com os amigos. E tomara que ele tenha o mesmo fim do Trump, que tinha o mesmo caminho aí nos Estados Unidos, que tinha o mesmo caminho, que ele é um mini Trump aqui dos trópicos. Então, como conduzir esse caminho e não se calar, e a gente não ser omisso nessa parada. Boa noite, obrigado aí. Jorge, eu acho que você já respondeu, eu vou ser sucinto assim, o que, na verdade, é o sentimento antidemocrático, né? E isso é muito grave, porque a presidência da República, o exercício de um mandato como senador, deputado ou de prefeito, ele é o exercício da democracia e da Constituição. Então, é muito grave você ter alguém ocupando esse cargo e fazendo exatamente uma pregação anti-Constituição e anti-democracia. Então, essa coisa do papo maluco, na verdade, é o deslocamento de agenda. Porque quem não consegue entregar, não tem entrega, desloca a agenda para outros assuntos e tira a atenção dos verdadeiros assuntos. Porque se nós formos tratar dos verdadeiros assuntos, eles tomam uma lavada. Eu vou ser muito objetivo em relação às duas polarizações. Se nós conseguirmos ter uma conversa objetiva sobre as questões do país, e vou dizer para vocês que eu já fui muito cético em relação a isso, mas eu tenho notado uma mudança nos últimos meses muito forte, né? Desse caminho que eu digo para vocês, do caminho do debate nacional. No qual, primeiro, se mostra os fatos e se neutraliza ou se coloca o quanto a oferta da polarização da extrema-direita ela é fraca porque ela cria uma realidade alternativa, que não fala com o mundo real. E depois, quando vai tratar das soluções do mundo real, o sistema democrático mostra o quanto as suas soluções são muito melhores do que as da agenda da esquerda, que estão presas naquelas mesmas coisas de sempre. E mais, parece
que até não pegando algumas evoluções que houveram. Né? Então, estamos trocando aquele... Em vez de pegar até o mesmo disco que está tocando, pegar um disco velho e empoeirado. Mas acredito que a retórica é em dois momentos. Primeiro, ao se ter um debate qualificado, você reduz o espaço do surreal. O surreal é isso que você está chamando papo de maluco. Né? Porque aí você cria um debate e depois você vai discutir com a proposta de esquerda de que não, ela não é a melhor proposta do país. Ela não funcionou melhor do país, ela tem limitações. Né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Tá? Esse é o único caminho e isso vai acontecer. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu tenho total convicção. Agora, o que nós queremos é que aconteça mais cedo, que a gente já tenha reflexos importantes, né, nessa eleição de 22. Queremos e precisamos, né? Eduardo Carvalho, na sequência. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Gustavo, você esteve com a gente na abertura e é muito bom tê-lo de novo aqui conosco, né? E a minha colocação é bem, acho que na esteira da colocação do Jorge, e eu concordo perfeitamente com o seu ponto, e queria colocar mais um ângulo nessa discussão sobre a crise da democracia. Nessa última segunda-feira, o programa Roda Viva entrevistou um cientista político português que colocou como premissas para a ascensão da extrema-direita no mundo e a premente ascensão da extrema-direita na Europa, 2 pontos. Um, que a gente viu e estudou no livro do deputado Gabriel, do Rio Grande do Sul, que está absolutamente relacionado com a corrosão do poder de compra da classe média. E um segundo fator que está diretamente relacionado com a, digamos assim, incapacidade do sistema democrático e as suas instituições de não só promover soluções práticas e realistas, mas, sobretudo, a velocidade disso. E esse é o ângulo que eu queria colocar, sobre a velocidade. Acho que talvez todos nós que estamos aqui já ouvimos algum agente político falar uma frase como o tempo da política é diferente, ou na política o tempo é diferente. E eu queria primeiro entender com você se você concorda com a frase que tem como premissa para a crise da democracia de que a velocidade com que a gente tem as decisões políticas faz com que a gente tenha uma perda de credibilidade no sistema democrático. E, efetivamente, a discussão que eu queria perguntar para o senhor e como a gente resolve essa crise de velocidade nas soluções práticas da democracia através de um caminho de centro democrático? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, então, por partes. Eu também assisti o Coutinho, né? Foi aí na segunda-feira, e eu acho que ele traz umas reflexões muito interessantes. Aí você vê que ele é um cara conservador, mas democrata. Né? Então, ele é do centro democrático de direita. Então, você consegue dialogar e pensar e exatamente tratar a questão da democracia. Eu vou um pouco na ordem dos pontos que você colocou. Eu concordo certamente com a análise em relação à Europa, né? A análise feita pelo Gabriel e outros autores, mas eu acho que aqui no Brasil é um pouco diferente. Não necessariamente a corrosão do padrão de vida das pessoas vai levar a uma votação à direita. Eu acredito que a própria esquerda e Lula e companhia acreditam fortemente que o voto de quem está faltando dinheiro no bolso aqui, boa parte vai para a esquerda. E aí eu acho que cabe ao Centro Democrático conseguir ser muito claro, né, de como constrói soluções melhores e posições melhores, tá? Para conseguir pegar este eleitorado que está descontente, que geralmente tende a votar contra o governo, mas se nós formos pensar, esse contra o governo significa, na verdade, pode ser o Bolsonaro ter os 30% necessários para o segundo turno, 25%. Não necessariamente com uma inflação pior que seja, né? Mas o que você está colocando é o seguinte: o contra-governo é o seguinte, 70% contra derruba. Né? A terceira coisa, a velocidade, sim, mas aí eu pergunto para vocês, eu acho que nós tivemos uma experiência no governo Temer, foi muito rápido. Se nós olharmos as entregas que o presidente Temer fez do seu governo, nós tivemos a oportunidade de passar por isso, estudamos isso, foram muito grandes, né? E muito rápidas. Houve uma questão de talvez de investimento em comunicação que precisa ser melhor para os governos de centro. Exatamente por sua característica altamente democrática, às vezes se deixa em investir um pouco na questão de comunicação, e que comunicação tem nada a ver com propaganda, são coisas diferentes.
Tá? Então, acredito que nós estamos aprendendo a ver alguns governos extremamente rápidos e realizadores no Centro Democrático. Tá? Temos alguns outros candidatos aí no Centro Democrático que nós não podemos negar também que representaram governos, seus governos, ações entregaram muita coisa, com rapidez. Então, isso também é uma coisa que tem que se buscar, né? Que tem que mostrar agilidade, isso vem do foco, tá? Atuação com foco. É ter um plano de governo, uma plataforma fechada, você já saber o que é o mais importante, e não ficar no genérico. Porque no tiro do primeiro ano, nos primeiros 15 meses de governo, você perde, e às vezes dá essa noção da população de pouca urgência e de muito blá, 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 e que mesmo que você depois entregue, você fica com esse vazio. Tá? Eu acho que esse aprendizado a gente tem que ter, que a aprovação de governo se faz desde o primeiro mês. E isso se constrói sabendo o que é prioritário, o que nós vamos trabalhar. Tá bom? Eduardo, depois a gente pode aí continuar em várias outras questões, mas eu estou tentando respeitar um pouquinho a regra aqui que o Louro Fechado, colocou. valeu. Perfeito. Para fazer o fechamento das participações, então, dos alunos, eu vou pedir em bloco, tá? Então, o Valmor faz a sua colocação, na sequência, o Bruno Barros, e depois, para fechar, o Gustavo, então, comenta e responde aos dois. Valmor, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Grisa. A minha pergunta vai também aí na onda de comunicação que tu acabaste de mencionar. Eu acho que a racionalidade mora no centro, nós temos racionalidade para debater políticas públicas, para fazer o debate de uma gestão eficiente, mas a narrativa e a comunicação hoje mora nos extremos. Eu acho que eles têm muita facilidade de comunicar, e comunicação não é tanto o que a gente fala, mas o que o outro compreende, na verdade, se fazer entender. Então, acho que esse talvez seja um dos principais desafios do centro, é conseguir comunicar para que todas as pessoas entendam, digamos assim, simplificar a racionalidade que a gente usa nas discussões das políticas públicas. Eu queria escutar de ti como que a gente pode trilhar esse caminho. E a minha segunda pergunta vai um pouco no sentido da pergunta que a Mariana fez há pouco, que o MDB, nesse partido amplo e plural, a gente tem, desculpa citar nomes, mas desde Ottoni de Paula, no Rio de Janeiro, foi condenado por atacar o Supremo, até pessoas que estão mais ligadas à esquerda, assim, que estão até rifando candidatura própria agora. O que é mais válido para se consolidar como um partido do centro democrático responsável? Ser assim amplo e plural, com diversas opiniões extremamente conflitantes, ou ser um partido menor e mais centrado nos ideais realmente de centro democrático, com um posicionamento mais alinhado e mais definido? Na tua visão, o que é melhor? A pluralidade com esse tamanho, ou menor e mais focado nas bandeiras realmente do centro democrático? São essas duas perguntas, a comunicação e posicionamento partidário. Então, tá bom, vamos lá. Comunicação, eu acho que o Espera nosso aí, professor... Grisa, deixa eu fazer em bloco, vai anotando aí, por gentileza. Vamos em bloco, tá, eu estou tentando lembrar aqui, pode ir. Tá, eu tenho ainda o Bruno, e para fechar a Marijane. Bruno Barros, boa noite. Boa noite. Eu estou mal com dificuldade aqui de ligar a câmera, tem algum problema? Não, tranquilo, estamos te ouvindo bem. Ok, tá, tranquilo. A minha pergunta é sobre aquela questão daquela tabela que foi demonstrada sobre líderes que deixaram o poder, e chama a atenção ali o fato do Trump ser o único assim, de extrema-direita que deixou o poder. Ele tem uma relação com o Bolsonaro ideológica, né? Então, a minha pergunta é, sabendo que membro do governo Bolsonaro, como Ernesto Araújo, que inclusive fez um texto, ele foi muito influenciador no início do governo Bolsonaro, tanto que antes do governo ele fez um texto chamado Trump e o Ocidente, no qual ele via nessa nova direita um modelo para resolver a política. Então, tanto o Trump quanto o Bolsonaro têm duas características muito semelhantes. Eles conseguiram angariar um apoio massivo dos protestantes, dos evangélicos, e o segundo ponto, eles conseguiram transformar a insatisfação popular contra a política em votos. A campanha Bolsonaro 2018 foi completamente uma campanha de insatisfação contra o sistema político brasileiro. A mesma coisa Trump em 2016. Então, minha pergunta é, como o centro político que defende um modelo democrático, como ele vai conseguir angariar votos de pessoas que, tanto em 2018, votaram no Bolsonaro contra o sistema político que vinha sendo há 16 anos tomado pelo PT,
quanto tomar votos de pessoas que vão votar no Lula ou em qualquer candidato da esquerda insatisfeitos com o Bolsonaro. Minha pergunta é essa. Porque os dois extremos têm uma vantagem. Eles conseguem tomar voto daquele que odeia o outro lado. Então, como é que o centro ele vai conseguir angariar voto nesse contexto? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Bruno. Para fechar, Marijane Grando, boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Desculpa não acompanhar, mas faltou luz, mas eu consegui voltar. Então, eu estava vendo aqui e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da comunicação e de levar a questão do centro democrático para as pessoas. Por exemplo, hoje nós temos o partido, nós temos muitas pessoas que, desculpa a palavra, mas infelizmente, em vez de ajudar o centro democrático, acabam atrapalhando. Meu modo de ver, hoje a gente precisa mais de qualidade do que quantidade. Por quê? Para que a gente também, um exemplo, nós temos os jovens, nós temos as nossas bases que precisam ser trabalhadas muito mais do que já estão sendo. Um exemplo, para a campanha da Simone, a gente precisa se aprofundar mais, trazer essas bases participando junto à nossa presidente, para que a gente consiga levar para esse público, principalmente, eu digo, os jovens, de uma maneira como, agora eu não lembro quem falou ali, para a gente conquistar esse voto dessas pessoas que não querem nem Bolsonaro e nem Lula. O que a gente pode fazer como base de militância, como Centro Democrático Brasileiro, mudar essa situação, até para que a nossa presidente consiga alavancar? Posso responder? Por favor, obrigado. Bem fácil, hein, Louro? Quanto é que eu tenho 1 hora para responder essas coisas? Pessoal, comunicação, eu acho que o nosso querido professor José Fiscal estava até há pouco aqui, o professor José estava nos ouvindo, não quero falar nenhuma bobagem sobre a área de comunicação, mas, assim, o que nós podemos falar sobre comunicação, tá? De uma maneira geral. O grande ponto é o seguinte, é sair do debate político, meramente político, o debate de Brasília, e a própria imprensa costuma aproveitar, eventualmente, alguém, né, com um pouco mais, obviamente, de formação política e fazer um debate muito de Brasília, muito de política pública, e trazer ele para a vida real das pessoas. Né? E começar a falar da vida real das pessoas e como eu faço diferença, exatamente porque eu sou assim, na vida real das pessoas. É um desafio. O que nós podemos contar de desafio positivo? O fato da limitação dos campos adversários. Então, tem que construir isso. Acho que isso é o passo seguinte. Tá? A gente está falando das candidaturas de centro, centrar nas soluções, e nas soluções facilmente inteligíveis pelas pessoas que estão lá. E sair um pouco do debate retórico e político. Vou dar um exemplo. As sabatinas da Folha, por exemplo, vocês viram que nem Bolsonaro nem Lula vão participar. Por quê? Porque eles acham que isso para eles não faz diferença, porque o público deles está... Aí que está um ponto importante. Vocês têm que perguntar o seguinte, quantos estão com eles e não abrem? E quanto é nuvem em cima deles? Isso é importante. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Né? Qual é o núcleo duro do voto e qual é o que hoje está? É o anual e ampliado. Porque, ao mesmo tempo que acontece de candidato que tem 2%, 3% na eleição, também acontece com o candidato que tem 38% e depois na urna fazer 19%. Né? Então, isso a gente tem que estar atento e também cuidar um pouco com essas ondas. Tá? Estou tentando seguir um pouco... Vamos essa questão do partido mais fechado, eu acho que isso vem de formação, tá? De um reforço em formação, um reforço exatamente coisas como nós estamos fazendo aqui agora, e, na verdade, ele é amplo e o processo é democrático de uma construção assim. Então, naturalmente, o partido passa por um processo de formação, de qualificação e de ascensão a posições de liderança de pessoas que estão comprometidas com o centro democrático e com esse tipo de posição. Tá? Então, acho que isso vai fortalecer. No momento em que líderes como vocês e outros, né, que já estão aqui, vão chegando a cargo, ascendendo, que tem esse compromisso democrático, isso naturalmente vai acontecendo. Eu não acho que isso funciona melhor do que fazer divisão. Tá? Porque na hora da eleição também tem que queimar madeira de tudo quanto é tipo. Eu dizia o Jânio Quadros.
A questão é que mas é que se você não tem um centro de princípio, aí você deixa o saco de gatos dominar. O saco de gatos ele existe, mas ele não pode ser majoritário, tá? E nem determinante. Vamos lá. A questão do Bruno colocou umas coisas. Bruno, existe uma coisa que está acontecendo que é muito séria no Brasil na democracia, e eu acho que o princípio de liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia e da nossa Constituição. Mas essa confusão que está acontecendo de religião e política, ela não é saudável, né? E se nós formos pensar um pouco, uma das defesas dos posicionamentos de centro é o Estado laico. Não é o Estado laico, na verdade, é o Estado ecumênico, né? É um governo que respeita todos e todas as religiões. Não entra nessa seara, né? Respeita o espaço das pessoas. Então, esse tipo de confusão e de coisa não é saudável para a democracia, mas acredito que isso também passa, né? Sobre Trump, isso são favas passadas, aquela turma inicial, Ernesto Araújo, etc., por sorte também, são favas passadas. E se você olhar naquele quadro, os casos populistas que entraram e saíram, né? Nós tivemos o Trump nos Estados Unidos e tivemos na Itália o movimento populista, mesmo que seja de centro-esquerda, que era o Cinque Stelle, ele não era forte no comprometimento institucional. Então, a gente não considera para o centro democrático aqueles que se consideram muito outsiders, tá? Que não têm respeito pela instituição. Nós temos que governar e construir por dentro das instituições. Por fora das instituições não existe dentro do centro democrático. Então, por isso que, por exemplo, o Cinque Stelle italiano é populista, né? E não é centro democrático por isso, tá? E o Trump, obviamente, por ser de extrema direita, e por isso que o Boris Johnson ele é de direita, né? Ele não é extrema direita porque ele ainda está operando dentro do sistema democrático, ainda que com algumas convicções chegando perto da divisão. Na Índia, por exemplo, está tendo essa crise de que o primeiro-ministro está virando cada vez mais para a direita com o viés autoritário. Muito bem. A questão de como acertar a mão, né, dessa comunicação é isso, né, de como acertar esse discurso nacional, de jogar esses extremos na sua falta de solução para as coisas. Eles simplificam porque não tem solução. Se criam as retóricas porque não tem solução, e aí a gente tem que entender que o simples não é o burro, o simples não é o raso. E esse é o nosso grande desafio, Val. E a Marijane e todos que perguntaram, nós vamos ter que fazer comunicação de massa de uma coisa séria, consistente. Esse é um grande desafio. O trabalho dos extremos é bem mais fácil, mas nós estamos com a causa certa. Isso é a grande vitória, não é vencer apenas, é vencer defendendo a causa certa. Tá? Mas é isso, pessoal. Tá? Eu espero ter respondido a grande maioria das questões de vocês. É pena que nós... outra coisa, já aproveitar aqui que a Fátima botou, realmente, nós temos que execrar aqueles que não participam do debate. Tem que ser execrados. Execrados. Quem foge do debate. Porque os debates são duros, vocês estão vendo, né? E nós temos, é inadmissível a não participação em debates, não é da normalização democrática, inclusive isso vale para o candidato que sempre participou de todos os debates, que vamos ver se ele participa de agora. O senhor Lula, se vai participar também. Seria uma incoerência, né, se ele vir a ser o candidato desse bloco, se ele não participar, é totalmente incoerente com as participações dele anteriores. Mas é que quem não quer participar de debate é quem não quer expor as suas fragilidades e o quanto ele é raso. Então, acho que a imprensa, a opinião pública, que foi tão massacrada, tá? Seja pela forma tosca como tem sido feito nesse último governo, essas questões com a imprensa, seja por uma forma de querer formar uma hegemonia mais sutil, mais inteligente, que já foi feita em outros governos, ela tem um papel fundamental também. E nós vamos ter que fazer esse papel contra fake news, contra essas coisas todas. E pensem que é uma causa pelo MDB, é uma causa pela candidatura, é uma causa pelas candidaturas dos estados, mas é uma causa, pessoal, pela nossa vida, pelo nosso futuro e pela democracia, e que vocês tenham espaço hoje e no futuro para fazerem política dentro de um ambiente saudável. Então, nós estamos com a causa certa e eu tenho certeza da vitória.
gostaria que a vitória viesse logo agora, e no que puder ajudar, a gente está tentando ajudar, e contem comigo. Eu fico muito feliz em ver essas expressões de vocês, essa clareza de vocês, essa maneira com que vocês se expressam. Tá? E eu tenho muita esperança nessa renovação do nosso Centro Democrático, do nosso MDB, vindo lideranças como vocês, algumas já estabelecidas, algumas ainda emergentes. Então é isso, e para mim foi um prazer ter ficado aqui, Loura. Agradeço muito a oportunidade, o convite ao nosso presidente da Fundação, Seu Moreira, né, a quem está aí organizando a Escola de Líderes, Loura, toda a equipe, né? A nossa FUG, o Guto, Tati, o presidente Baleia Rossi, que junto com o presidente Temer também participaram, né, desse conteúdo sobre o centro político, colocando a cara, né, e principalmente com a nossa candidata Simone Tebet, com quem nós temos a oportunidade de conversar, e ela representa exatamente isso aí que nós estamos colocando. Então, acho que é uma grande oportunidade para nós, e pensem, vamos lutar com garra por esse centro democrático, pessoal, porque a gente está lutando pelo nosso presente, pelo nosso futuro. Muito obrigado, viu? Boa noite, e vamos aproveitar o feriado, mas não deixar de fazer política no feriado. Com certeza. Nós que agradecemos, Grisa, o prazer, pode ter certeza, foi todo nosso de poder compartilhar esse momento de fechamento, aliás, fechamento com chave de ouro, né? As turmas dos estados que iniciaram a formação da Escola de Líderes em dezembro estão tendo seu último encontro síncrono hoje. E para a turma de juventude, que começou um pouquinho depois, nós temos mais um encontro na semana que vem, que é com o Assis, sobre o módulo de políticas públicas para a juventude, que está entrando na plataforma amanhã cedinho. Então, quem quiser aproveitar o feriado para já ir adiantando um pouco os estudos desse próximo módulo, amanhã cedo já vai estar disponível na plataforma. Agradeço também a participação de todos, 9h05 da noite de um pré-feriado, então muito feliz poder contar com tantas participações. Eu também queria dar um abraço para todos os nossos colegas, né? Aí também da FUG, a Sâmia, o Rodrigo aí que está conosco, e o nosso mestre, professor José, que ficou até o final. Então, não deve ter sido tão ruim. Muito pelo contrário, a gente nem percebeu o tempo passando daqui. Gente, muito obrigado a todos. Então, uma ótima noite, um bom feriado e até a próxima. Valeu. Abração.